E aí a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte, ligado à nossa forma de falar, nossa forma de comunicar, a nossa linguística. Quando a gente fala que eu tenho ansiedade, muitos pacientes chegam no consultório falando isso, doutor, porque a minha ansiedade, porque eu tenho uma ansiedade há muito tempo, a gente já pode começar a mudar isso a partir daí. Minha ansiedade, eu tenho ansiedade, eu sou ansioso. Não, isso não é verdade. Ninguém tem um sentimento. Ninguém é um sentimento. A gente pode falar que a gente sente ansiedade. A ansiedade é uma sensação, seja ela emocional, seja ela fisiológica, mas ninguém tem ansiedade. Ninguém é ansioso. A gente sente ansiedade e muitas das vezes em situações pontuais, situações específicas. Então a gente fazer essa mudança na forma de falar que eu tenho ansiedade, que eu sou ansioso, isso já muda muita coisa. Imagina só que quando algumas pessoas falam pra gente, principalmente nossos pais, nossas autoridades na nossa vida, né, alguns líderes de algumas ideologias que a gente siga, o que essas pessoas falam, isso se torna crença na nossa cabeça. A repetição, principalmente, faz isso acontecer. Agora, quando eu falo, é muito mais forte do que quando alguém de fora fala. Então, se eu repito várias vezes que eu sou ansioso, que eu tenho ansiedade, que a minha ansiedade é isso e aquilo, a minha mente vai aprendendo que eu de fato tenho uma ansiedade. Isso vem para um nível de identidade, isso vem para um nível mais interno, mais aprofundado, entende? E aí fica muito mais difícil de se desvencilhar, desde que a gente fique repetindo essa forma de falar, que a minha ansiedade é assim, que eu tenho ansiedade, que eu sou ansioso. Então, quanto mais eu repito e trago para o campo da identidade, isso fica mais enraizado em mim. Isso fica muito mais preso, fixado na minha essência, na minha identidade. E aí a gente pode perceber que os sintomas compatíveis com esse sentimento de ansiedade também passam a fazer parte da nossa identidade. Como, por exemplo, os tremores, como, por exemplo, os medos, os sustos, as dificuldades de fazer coisas simples do dia a dia, por exemplo, as insônias. E a gente repara que esses sintomas são os mesmos sintomas das situações de luta e fuga. Porque a minha ansiedade, na verdade, ela passa por um processo de entendimento que o que eu preciso fazer, ou principalmente o que eu devo fazer, é assustador. E aí eu passo a entender que aquilo que eu devo fazer e é assustador me dá medo. E aí quando eu tenho medo, eu tenho reações de fugir ou de lutar. E essas reações causam taquicardia, causam tremor, respiração ofegante, insônia, porque a insônia na verdade é uma intenção do nosso organismo de nos dar mais tempo para a gente arrumar soluções para as pendências, para a gente arrumar soluções para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Então, quando a gente não dorme, quando a gente fica acordado de uma forma forçada pela nossa mente, é a mente falando, olha, eu estou te dando mais tempo em vigília, mais tempo atento, para você poder para você poder achar soluções, para você poder achar forma de resolver essas pendências. E aí, quando a gente não resolve, porque geralmente esses medos são medos imaginários, são medos que a gente cria, e aí fica mais difícil de achar as soluções na prática, na vida real, a gente vai continuar com esses sintomas na nossa fisiologia, com os sintomas de taquicardia, de medo, enfim, sintomas compatíveis com luta e fuga, porque a gente considera que aquilo seja uma ameaça para a gente, seja algo perigoso.